Imagina o seguinte cenário: os Chapéus de Palha foram derrotados, não separados, não mandados embora por Kuma pra treinar por 2 anos, mas derrotados de vez. Luffy caído, tripulação destruída, Chapéus de Palha no chão. Acabou. Parece impossível, né? Mas é exatamente essa pergunta que a gente vai responder hoje. Porque se isso acontecesse, o mundo de One Piece nunca mais seria o mesmo. E eu não tô falando de forma dramática, tô falando de consequências reais em cadeia que mudariam absolutamente tudo. Cada pedaço desse mundo que o Luffy tocou, cada nação, cada aliado, cada sonho, desmorona junto com ele. E a primeira coisa que cai é o equilíbrio que segurou o mundo inteiro desde que ele entrou nos mares. Mas antes da gente começar esse vídeo, se você curtiu essa ideia, se você curtiu o tema desse vídeo, desce aqui embaixo, deixa o teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e considera se tornar um membro para ter acesso a conteúdos exclusivos que eu tenho certeza que você vai curtir. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. One Piece tem uma lógica de poder muito clara. O mundo é sustentado por 3 forças que se equilibram: o governo mundial com a sua marinha, os 4 imperadores do mar e o exército revolucionário. Essas 3 forças se vigiam, se freiam, se ameaçam. E é exatamente esse equilíbrio tenso que mantém o mundo funcionando, do jeito torto que funciona, mas funcionando. Luffy é um dos 4 imperadores. E isso não é um título somente simbólico, é uma posição real de poder que o mundo inteiro reconhece e teme. Quando ele derrota Kaido e Big Mom em um ano, 2 Yonkou caem de uma vez. O mundo entra em colapso imediato de poder. Agora imagina se o Luffy caísse também. De repente, o novo mundo, esse mar caótico e brutal que os imperadores dominavam, vira a terra de ninguém. Piratas menores que viviam sob a sombra dos grandes começam a se mover. Capitães oportunistas do novo mundo enxergam uma janela. A marinha, que já tinha dificuldade de conter um Yonkou, agora precisa lidar com dezenas de forças menores explodindo ao mesmo tempo em todos os lados. O equilíbrio que existia some, e no meio desse caos todo tem uma frota inteira sem saber o que fazer. Uma frota de quase 6.000 piratas que juraram lealdade a um homem que não existe mais. Depois de Dressrosa, 7 tripulações do Novo Mundo se aproximaram de Luffy: Cavendish, o Belo, Bartolomeu, o fã número 1, Sai, Ideo, Léo, Heirundi, Orlumbus, capitães poderosos, experientes, cada um com a sua própria história no Novo Mundo. Eles beberam o saquê, fizeram a marca, passaram a carregar um pedaço do Vivre Card do Luffy, e assim nasceu a grande frota dos Chapéus de Palha. 5.640 piratas. Luffy nem queria, recusou na hora, mas eles foram lá e beberam o saquê do mesmo jeito, porque acreditavam nele. Agora imagina o que acontece com esses 5.640 piratas quando a notícia chega: o capitão morreu, o Chapéu de Palha caiu. Alguns desses capitães são leais até o fim. Bartolomeu provavelmente enlouquece de raiva, mas lealdade sem direção é perigosa. E 7 tripulações poderosas soltas no Novo Mundo sem uma bandeira para seguir viram 7 problemas diferentes ao mesmo tempo. Alguns podem buscar vingança sem plano, outros podem ser absorvidos por poderes maiores, outros simplesmente se dissolveram. A maior frota que um pirata já reuniu, sem ter vontade de reunir, desaparece junto com o homem que a inspirou. E por falar em pirata que já estava de olho nessa frota toda, vamos falar de Marshall de Teach, o Barba Negra. Esse homem passou a vida inteira calculando, esperou décadas dentro do bando do Barba Branca só para roubar a fruta certa. Matou um companheiro de tripulação, coisa que nenhum pirata de Barba Branca jamais tinha feito, só para conseguir o que queria. Depois disso foi direto para Impel Down recrutar os criminosos mais perigosos do mundo. Matou Barba Branca em Marineford, roubou os poderes dele na mesma hora. Barba Negra não age por impulso, ele age por oportunidade. E a maior oportunidade da história de One Piece seria exatamente essa: Luffy fora. O Novo Mundo sem Yonkou suficiente para conter ninguém. A grande frota sem líder, vulnerável. O governo mundial distraído com o caos geral. Teach avança. Ele já atacou Baltigo, a base do exército
exército revolucionário, já domina território, já tem uma frota própria de criminosos monstruosos, com Luffy fora do caminho, o único obstáculo real que ainda estava entre Barba Negra e o trono do mundo simplesmente some. E o pior, o exército revolucionário que poderia reagir acabou de perder a sua maior vantagem sem nem perceber. Monkey D. Dragon é o homem mais perigoso do mundo, segundo o governo mundial. Mas Luffy, sem saber, era o maior aliado que Dragon jamais teve. Pensa comigo, toda vez que o governo mundial precisava reagir a Luffy, desviava recursos, frotas, almirantes, agentes do CP0, tudo isso foi movimentado em função do Chapéu de Palha em algum momento. Enies Lobby, Marineford, Egghead. O governo mundial passou anos inteiros apagando o incêndio que Luffy causava só existindo. Enquanto isso, Dragon movia o exército revolucionário nas sombras. Com Luffy derrotado, essa distração some completamente. O governo mundial concentra tudo, toda a marinha, todo o CP0, toda a atenção institucional vai direto para o Dragon. O exército revolucionário perde a cortina de fumaça que protegia os seus movimentos. E tem mais uma camada nisso tudo. Luffy era filho de Dragon. O mundo sabia disso. Shanks sabia, os almirantes sabiam e Mu sabia. Essa linhagem era uma pressão constante sobre o governo, porque atacar Luffy era potencialmente provocar Dragon e vice-versa. Era uma corda tensa entre os dois lados. Com Luffy derrotado, Dragon não tem mais nada a perder. E aí, a pergunta que fica é: o que um homem que não tem mais nada a perder faz contra um governo que acabou de derrotar o seu filho? Essa resposta assusta, mas tem algo que assusta ainda mais, porque enquanto Dragon reage, as nações que Luffy libertou estão completamente sozinhas. Luffy nunca quis ser herói, ele mesmo dizia isso com todas as letras, mas o que ele deixou pelo caminho conta uma história diferente. Alabasta, uma nação que estava à beira de uma guerra civil criada por Crocodile, que manipulou tudo nos bastidores por anos, Luffy destruiu esse plano. O reino sobreviveu. Dressrosa, uma ilha inteira escravizada por Doflamingo há décadas, crianças transformadas em brinquedos, famílias destruídas. Luffy acabou com aquilo. E a Ilha dos Homens-Peixe, um povo que vivia com medo da superfície, da escravidão, do ódio dos humanos. Luffy declarou que aquele lugar agora era território dele, não para dominar, mas para proteger. E o país de Wano, fechado para o mundo por séculos, sob o jugo de Kaido e Orochi, Luffy abriu aquele país. Agora, tira o Luffy do mapa. Alabasta não tem mais a sombra do Chapéu de Palha. Dressrosa volta a ser um alvo fácil. A Ilha dos Homens-Peixe perde a sua proteção declarada. O Wano, que acabou de se abrir para o mundo, vira território disponível para o primeiro Yonkou que quiser reivindicar. Essas nações não tinham exércitos capazes de se defender dos grandes poderes. O que as protegia era o nome, e o nome sumiu. Mas de todas as consequências tem uma que é maior que todas as outras juntas. Porque não é sobre território, não é sobre poder político, não é sobre equilíbrio de forças. É sobre algo muito mais profundo. Existe alguém no trono vazio de Mary Joyce, e Mu, a criatura mais poderosa de One Piece, mais velha que qualquer instituição que existe no mundo, o verdadeiro governante de tudo, aquele que os próprios 5 anciões se curvam, aquele que apagou o reino de Luluzia do mapa com um único ataque, como se não existisse. O governo mundial passa séculos tentando apagar a história do século perdido, tentando destruir os Poneglyph, tentando eliminar qualquer pessoa que possa revelar a verdade sobre o que aconteceu naquele período. Vegapunk foi morto por saber demais, mas antes de morrer transmitiu uma mensagem para o mundo inteiro. Os Chapéus de Palha estavam no centro de tudo isso. Robin é a única pessoa no mundo capaz de ler os Poneglyph. Ela estava com os Chapéus de Palha, com a tripulação derrotada. Robin cai, e a única chave para a verdadeira história desaparece junto. Sem Robin, os Poneglyph permanecem mudos. Sem Luffy, não há Nika, não há guerreiro da libertação. Sem os Chapéus de Palha, não há ninguém perto de chegar ao One Piece. E Mu vence, não numa batalha épica, vence porque o único obstáculo real foi eliminado. O mundo continua exatamente como sempre foi, controlado, silenciado e apagado. E a pior parte de tudo isso, o mundo acreditou, crianças acreditaram. Tem uma cena que fica na cabeça de qualquer fã de One Piece. As crianças da Ilha dos Homens-Peixe, correndo com chapéus de palha na cabeça. Os anões de Dressrosa fazendo o mesmo. Pessoas comuns em nações libertas que viram Luffy passar e entenderam que era possível, que um cara sem plano, sem exército, sem trono, só com vontade, podia mudar o mundo. Isso é o que os chapéus de palha representam para o mundo de One Piece. E cada membro carrega um
sonho que torna essa representação ainda maior. Zoro queria ser o maior espadachim do mundo. Nami queria mapear cada centímetro dos oceanos. Usopp queria se tornar um grande guerreiro do mar. Chopper queria curar qualquer doença. Robin queria descobrir a verdadeira história do mundo. Frank queria ver o navio que construiu chegar ao fim do mundo. Brook queria voltar para Labum. Sandy queria encontrar o mar lendário, o All Blue. Jinbe queria um oceano onde humanos e homens-peixe vivessem em paz. Cada um desses sonhos morre junto. E mais do que isso, o símbolo morre. A ideia de que alguém como Luffy, sem origem nobre, sem permissão de ninguém, podia simplesmente decidir que ia ser o rei dos piratas e chegar lá, essa ideia some do mapa. O mundo volta para o que sempre foi, um lugar onde os poderosos decidem tudo e os que não têm poder aprendem a baixar a cabeça. One Piece não é sobre o One Piece. Nunca foi sobre o tesouro, nunca foi sobre se tornar o rei dos piratas. É sobre o que acontece no caminho, as pessoas que Luffy encontra, as nações que ele transforma, os sonhos que ele inspira só por existir e não desistir. A derrota definitiva dos Chapéus de Palha não seria só o fim de uma tripulação, seria o fim de uma era inteira. O equilíbrio do mundo quebraria, Barba Negra avançaria, e Mu consolidaria tudo, e o mundo voltaria às trevas que sempre tentou escapar. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Mas aqui fica uma pergunta pra você. Se os Chapéus de Palha fossem derrotados definitivamente hoje, no ponto em que a gente está da história, e se você tá vendo esse vídeo no futuro por algum motivo, no ponto em que você está na história, o que aconteceria de fato com o mundo? E qual seria o único personagem capaz de continuar o que o Luffy começou? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião e a gente continua debatendo sobre isso. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você curtiu esse vídeo, ainda não deixou teu like, deixa ele aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, se torna um membro para apoiar o meu trabalho por aqui, apoiar essas produções que eu faço para vocês com tanto carinho. Clique em um desses vídeos que tá aparecendo na tela, continua maratonando o canal, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.